O PIP, Programa de Incentivo à Pesquisa da LIBS, foi inaugurado em 2019 para incentivar a produção científica no Brasil. Queremos parcerias com pesquisadores brasileiros para beneficiar pacientes brasileiros. Através do PIP, queremos apoiar diversos tipos de estudos. E para conhecer o nosso programa, você pode acessar o site do PIP e conferir os critérios para a submissão. O projeto pode ser encaminhado para o e-mail do PIP ou para um dos nossos MSLs. E depois ele será avaliado por um comitê científico interno. Se o projeto for aprovado, a equipe de pesquisa clínica da LIBS dará todo o suporte necessário. Essa ação reflete nosso compromisso com o sucesso da ciência brasileira. Para conhecerem mais o PIP, acessem o site ou conversem com um dos nossos MSLs. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail pip@libs.com.br. Olá, bem-vindos ao Encontros de Pesquisa Clínica, a nossa reunião mensal para conversar sobre as dificuldades, sobre as agruras e sobre também os aspectos positivos e muito divertidos até de se fazer pesquisa clínica no Brasil. Acreditem, gente, eu não tenho essa experiência toda, mas eu aprendi que tem até momentos divertidos, viu, nesse ano e tanto que a gente está conversando aqui. Bom, a gente está caminhando, esse ano a gente dedicou o nosso programa aos estudos de iniciativa do investigador. Então, a gente já viu como é que você faz para conseguir dinheiro para fazer, né? Como é que você organiza a sua equipe para fazer o seu estudo, como é que você busca a escolha do formato, do design do seu estudo. Então, nós vamos mais dentro ainda da prática do dia a dia. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios que aparecem quando você resolve conduzir um estudo de iniciativa do pesquisador, né? Não tem aquele roteirinho já pré-estabelecido do estudo patrocinado, que já vem com guias e, vamos dizer assim, guardrails para a gente não sair da pista. Você vai tocar o negócio e vai descobrir que tem desafios pela frente. E a gente tem um grupo hoje que tem muita experiência nesse assunto. Queria, desde já, agradecer ao pessoal da LIBS, do Programa de Incentivo à Pesquisa Clínica, o pessoal de eventos da LIBS, o pessoal da MD Health, que está sempre com a gente nesse programa desde o início. E a gente vai ter, aqui, como eu falei, vamos ter Gisele Bastos, que é farmacêutica, mestre e doutora em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Ceará e pela USP, pós-doutorado pela USP e pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Tem MBA em Gestão de Inovação de Saúde pelo Butantan e atualmente trabalha na BP. Dr. Vinícius Agberti, CEO e cofundador da Live Clinical Trials, médico oncologista pela Unifesp, trabalha no Centro de Terapia Oncológica em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e é oncologista voluntário e embaixador do TUME. E, como dá para ver, né, pela biografia, é um aficionado pela inovação, e a gente viu aqui no nosso programa do ano passado o quanto que a gente pode ganhar e agregar à pesquisa clínica com a utilização de novas técnicas, não só na captação dos dados, mas também, vamos falar hoje especificamente de um assunto que eu quero ver muito como é que é isso, na captação e retenção dos participantes, dos pacientes ou dos participantes dos voluntários do estudo. E Gislaine Capelletti, farmacêutica formada pela Universidade de São Judas Tadeu, tem MBA em Gestão Empresarial pela GV, especialista em farmacoeconomia pela Universidade La Salle, do México, atua há mais de 20 anos em farmacovigilância, que é um grande desafio se você vai ser um investigador que vai tocar o estudo que você desenhou, né? Não vai ter aquele background maravilhoso da indústria farmacêutica para fazer essa parte que parece, às vezes, quase que sânscrito antigo, de tanta regrinha e tanta coisa que tem pelo caminho. Bom, já falei muito, queria agora pedir para a Gisele começar falando para a gente um aspecto interessante, que é o que tem a ver e quais são as principais responsabilidades jurídicas, né, de um estudo de iniciativa do pesquisador. Obrigado, Gisele. Obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, boa noite a todos, gostaria de agradecer a LIBS pelo convite, poder estar aqui e falar um pouquinho mais sobre esse tema e trazer um pouquinho da nossa experiência na BP. Eu tive a oportunidade de assistir, né, encontros anteriores dentro dessa temática de iniciativa, achei super interessante, acho que é muito legal a gente
conseguir visualizar, né, em outros centros as mesmas dificuldades, e, lógico, tem instituições que têm um pouco mais de experiência, mais tempo de atuação, então já tem soluções, né, mais rápidas, e a gente tem instituições que estão começando, então é muito legal, né, entender. E agora poder estar desse outro lado, para mim, é uma honra, e me sinto muito honrada em poder estar aqui. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho, até um pouco mais focado na nossa experiência, como que a gente tem apoiado os pesquisadores. Tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, acho que antes de tudo a gente tem que entender um pouquinho a definição, né? Como eu sou a primeira que vai falar aqui, acho que retomar um pouco a definição do que é um estudo de iniciativa do investigador. Então, a gente sabe que as pesquisas clínicas, elas podem ter origem tanto, né, serem conduzidas por companhias farmacêuticas e CROs, ou elas podem ter origem no centro de pesquisa, que é o que a gente conhece como uma pesquisa institucional. E aí, nesse caso, o pesquisador ele tem uma ideia, né, de um estudo que ele gostaria de conduzir, e nesse momento ele está iniciando o seu estudo de iniciativa do investigador. Então, o estudo de iniciativa do investigador, deixa eu só minimizar aqui, é um estudo onde o pesquisador ele concebe a pesquisa, desenvolve o protocolo e atua como um investigador patrocinador. Sendo assim, quais são as suas obrigações? Vão incluir tanto a do investigador como a de um patrocinador. Tá? Então, ele vai ser responsável pela criação, pela coordenação e execução do estudo. Ele pode fazer isso sozinho, mas, na maioria das vezes, ele conduz junto com uma equipe. Bom, obviamente que, assim como os estudos patrocinados, o investigador patrocinador ele tem que conduzir a sua pesquisa, né, seguindo as boas práticas clínicas. E com relação aos requisitos regulatórios, por ele assumir esse papel duplo, ele também vai assumir todos esses requisitos, né, exigidos para as duas, tanto para o investigador como para o patrocinador. Então, quais são as responsabilidades do investigador? São os mesmos, como investigador, são os mesmos de uma pesquisa clínica patrocinada. Então, ele tem que garantir que a pesquisa seja conduzida de acordo com o protocolo e com a regulamentação aplicável, né? Proteger os direitos, segurança e bem-estar dos participantes, controlar o uso do produto investigacional, do medicamento, quando a pesquisa envolve. Então, se a gente levantar, né, o guia de boas práticas clínicas, são todas aquelas responsabilidades que já existem na pesquisa patrocinada e que aqui no estudo de iniciativa ele também vai ter que ser responsável. E aí, com relação à função do patrocinador, a mesma coisa, são os mesmos dos estudos patrocinados pela indústria, né? Por quê? Às vezes a gente confunde muito a questão do patrocínio apenas com uma questão financeira. Mas o patrocinador, ele é a entidade que inicia a pesquisa e ele vai atuar como um centro coordenador. Então, ele vai ser responsável, nesse caso, o investigador patrocinador, por exemplo, por selecionar investigadores qualificados em outros centros, quando o modelo do seu estudo é um multicêntrico, e assim como fornecer informações e treinamentos para esses investigadores para que eles possam conduzir os seus estudos, o seu estudo de iniciativa. Tá? Então, é a função geral do patrocinador. Então, aqui são todas as responsabilidades que a gente encontra listada do patrocinador no Guia de Boas Práticas Clínicas. E aí eu vou chamar a atenção para duas dessas responsabilidades, porque eu vou direcionar um pouquinho para a questão de responsabilidade jurídica, especialmente a responsabilidade jurídica civil, né, que o investigador patrocinador tem. E aí são essas duas responsabilidades, né, a indenização aos participantes, investigadores envolvidos, e o financiamento. E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho uma experiência da ABP, como que a gente tem apoiado os nossos pesquisadores nesse sentido. Então, a gente brinca, a gente sempre usa essa imagem, né? Porque, na maioria das vezes, o pesquisador, ele vem com uma ideia, né, para começar a sua pesquisa, enfim, ele visualiza exatamente isso, ou um registro, ou, na maioria das vezes, uma publicação, mas ele não consegue enxergar todas as obrigações e responsabilidades
que um patrocinador deve ter. E aí é que na BP nós temos duas estruturas. Nós temos uma estrutura que é voltada, né, uma equipe dedicada às pesquisas patrocinadas da indústria, e temos um núcleo que ele é voltado especificamente para apoiar os nossos pesquisadores, né, as pesquisas da casa, as pesquisas institucionais, que é o núcleo de apoio e incentivo ao pesquisador. Então, se a gente voltar um pouquinho naqueles dois tópicos, aquelas duas responsabilidades que eu falei, eu vou focar especialmente nessas atividades em que nós apoiamos o pesquisador, que é no levantamento, né, na realização do orçamento, na busca de financiamento, a questão do seguro de pesquisa, a gente vai falar um pouquinho, e sobre as questões jurídicas. E aí, quais são as primeiras etapas que a gente realiza nesse processo? A primeira coisa, quando o pesquisador nos procura, né, com um projeto, com uma ideia ou com um protocolo pronto, como que eu começo? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente conversa com ele, a gente tenta destrinchar o máximo possível a jornada do participante dentro dessa pesquisa. Então, a gente vai detalhar com ele todo o protocolo e o termo de consentimento, tá? Por que eu tenho que detalhar o protocolo? Porque eu tenho que entender todos os custos associados àquela pesquisa, que às vezes o investigador não consegue identificar. Então, esse é o nosso papel. Por exemplo, a gente vai levantar com ele quais são os exames que são necessários para o estudo, o tipo, a quantidade. Então, muitas vezes o pesquisador pode falar, está dentro, ele já faz isso na rotina assistencial dele. Mas às vezes ele faz um ecocardiograma, por exemplo. A pesquisa dele está exigindo que ele faça mais 9, então são 10. Né? Então, quem que paga esse custo? Então, a gente precisa listar tudo isso, todos os custos associados à pesquisa, número de visitas que o participante vai ter que realizar, questão de ressarcimento, se vai haver, né, questão de transporte, alimentação, se existem outras equipes envolvidas, por exemplo, uma equipe de fisioterapia, essa equipe, como que vai ser o custo desse serviço? Vai entrar como uma parceria na pesquisa? Vai ter que pagar um serviço? Então, a gente brinca que é o nosso papel, né, listar tudo isso junto com ele. E por que detalhar o TCLE? Porque é lá que a gente vai identificar, lógico, no protocolo também, mas no termo de consentimento, os riscos envolvidos com a pesquisa. E entender como pesquisador qual que é a ação e a conduta que deve ser tomada, os custos dessa conduta, né? E ainda tem a questão da indenização desse participante. E aí, por que eu estou falando essas questões do termo de consentimento? Porque a gente sabe que o TCLE ele é o documento que vai garantir para o participante, né, o respeito com os seus direitos. É o documento, a gente sempre fala, lembre-se que é o documento que o participante sai da instituição com ele embaixo do braço. E, em atendimento à nossa resolução 466, o pesquisador ele é obrigado a colocar no termo todos os riscos envolvidos com a pesquisa, né? Que não existe nenhuma pesquisa sem um risco. Além disso, também tem que colocar uma cláusula sobre ressarcimento e de indenização. Então, né, isso é o documento que o paciente leva para casa. E aí, a gente também tem o papel de lembrar para o pesquisador que quando ele submete o projeto para o comitê de ética, ele envia um monte de papéis, né, uma série de papeladas. E aí, dentre desses papéis, existe uma declaração chamada ausência de ônus, né, que é onde eles falam que a pesquisa não pode onerar o SUS, nem o plano de saúde e nem o participante. Logo, todo o custo da pesquisa, associado à pesquisa, deve ser coberto pela própria pesquisa, né? E aí eu vou trazer uma experiência nossa. Tem mais uma agravante, né? Quando a gente faz esse tipo de pesquisa numa instituição privada, né? Então, eu não posso onerar o SUS, eu não posso onerar o participante, nem o plano dele. Lógico que na instituição pública essa conta também chega, mas na instituição privada isso chega mais rápido, né? Então, a gente tem que saber quem vai pagar essa pesquisa. E aí, voltando ainda um pouquinho na questão dos riscos e indenização, a gente sempre, depois que faz todo esse levantamento, esse detalhamento, a gente conversa com o pesquisador e faz a seguinte pergunta para ele: é mais barato arcar com os custos depois que o evento ocorre ou é melhor se prevenir, né? E aí a gente
né, sinaliza para ele que seria importante fazer esse seguro de pesquisa. E qual que é a finalidade desse seguro? Tanto que ele é conhecido como seguro de responsabilidade civil para a pesquisa clínica. A finalidade do seguro é proteger as pessoas, né, tanto físicas quanto jurídicas, que estejam envolvidas nesse processo, contra danos, né, corporais e morais. E também, as pessoas às vezes não pensam, mas é para cobrir custos judiciais e honorários advocatícios relacionados com esse processo. Então, quem que pode contratar esse seguro? Patrocinadoras, CROs, mas os centros de pesquisa e os pesquisadores também. O que esse tipo de seguro cobre? As despesas médico-hospitalares decorrentes, né, de algum evento, alguma intercorrência, os custos judiciais de fórum civil e criminal, danos morais. E aqui são algumas as documentações que são exigidas pelas seguradoras na hora de solicitar, né, um orçamento desse seguro. E aí o pesquisador vira para mim e fala assim, Gisele, e aí, eu desisto, né? Por tudo isso que eu preciso fazer? A gente fala, não, doutor, ou doutora, ou enfim, outro profissional, pesquisador. Vamos tentar buscar um financiamento para a sua pesquisa, né? A gente pode tentar buscar esse financiamento para as indústrias, né, que existem vários programas de incentivo para a realização dos estudos de iniciativa, seja numa modalidade em fluxo contínuo, ou através de chamadas específicas, e até as próprias agências de fomento, hoje em dia, já têm alguns modelos de financiamento, por exemplo, o FINEP, né, recentemente teve uma chamada para doenças raras, e que financiava, inclusive, ensaios clínicos, né, que cobria até, cada proposta podia solicitar até 8 milhões. Enfim, então tem várias possibilidades. E aí, qual é o formato que eu escolho de apoio, né? Isso vai depender muito se o seu orçamento está bem elaborado, porque se tem uma chamada específica que vai financiar 100 mil reais, mas eu fiz o meu orçamento detalhado e vi que vai custar 1 milhão, então esse modelo, esse financiamento não é o mais adequado. Além disso, tem a questão do cronograma compatível também, viável para a execução, então se a chamada eu tenho que entregar um resultado em 1 ano, mas o meu projeto tem um segmento de 5, também não é o modelo mais adequado, né? Então, a gente sempre fala para eles se atentarem aos prazos de aprovação, incluindo questões jurídicas e os marcos de pagamento. Bom, mas aí o pesquisador, então, fez o orçamento, solicitou um financiamento e recebeu. E aí veio a questão do contrato, né? Vou focar um pouquinho agora na situação de solicitação, né, dos grants, né, nas indústrias. Então, em geral, é todo um processo. Muitas vezes, esse processo ocorre localmente, mas em alguns modelos isso vai para uma global, né? Então, o protocolo ele é aprovado por uma unidade global, e é essa unidade global que nos envia o contrato, né? E aí é um contrato de apoio financeiro, não é mais aquele contrato da pesquisa patrocinada. E aí tem alguns pontos que eu trago, né, que é interessante falar, que diferencia esses dois tipos de contratos. A gente tem a questão da propriedade intelectual, então, nos contratos, né, patrocinados, a propriedade intelectual do produto que está sendo estudado é do patrocinador, né, da indústria, ao passo que nos estudos de iniciativa, essa propriedade é do pesquisador / instituição. Então, ficar sempre atento a essas cláusulas, que é o que diferencia os contratos. A questão da cláusula de política de publicação também. Então, nesse caso dos estudos de iniciativa, a definição de autoria fica a critério do investigador, porém existem algumas cláusulas, né, que são bem comuns entre as diferentes indústrias financiadoras. É a questão da revisão do manuscrito, então muitos exigem, né, que seja revisado esse manuscrito antes da publicação. Essa própria diferenciação, né, entre financiamento, apoio financeiro e patrocínio, então os contratos deixam muito claro que em nenhum momento o pesquisador deve indicar que a indústria está patrocinando o estudo, né? Isso tem um pouco de confusão na definição do termo. Os custos da pesquisa e indenização dos participantes, então, sempre tem cláusulas muito específicas falando que isso é do pesquisador. Então, tanto, né, no termo de consentimento como
nos contratos isso fica muito claro, a obrigação do pesquisador. Com relação aos reportes de eventos adversos, então, nesse caso, é uma responsabilidade, né, do pesquisador, já era na função dele de investigador, mas aqui também eu trago um ponto importante que algumas indústrias exigem, né, então, além de fazer todo o reporte normal do investigador, enfim, como patrocinador para as agências regulatórias, as indústrias também pedem que os investigadores, né, submetam esses reportes para elas, né? Por exemplo, em geral, quando o pesquisador submete um projeto, geralmente, por exemplo, está testando um medicamento X para uma outra condição que não foi inicialmente aprovada. Obviamente, na maioria dos casos, ele vai pedir um apoio financeiro para o fabricante daquele medicamento. Ou pode não ser exatamente isso, mas mesmo é importante frisar que mesmo quando o medicamento de estudo não é o fator intervencional daquela pesquisa, ainda assim, se o paciente estiver utilizando, o pesquisador, o investigador, ele é obrigado também a reportar esses eventos para a indústria, para o fabricante. Tá? A gente tem um caso, inclusive, de uma pesquisa, que a gente tem um medicamento de um fabricante, né, de uma indústria, e o medicamento em si, ele não é o fator intervencional, mas ele é um critério de inclusão. Então, todas as pacientes têm que estar usando esse medicamento que é dessa indústria. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ficar atento a qualquer relato de evento durante a execução da pesquisa. Deve ser reportado não só, né, a CEP, CONEP, Anvisa, mas também a indústria que está financiando essa pesquisa. Esse tópico é só para se atentar à questão do anexo financeiro, que é onde vem toda a questão do cronograma de desembolso, e isso tudo é estabelecido ali no início, né, junto com o pesquisador, muito baseado no orçamento, né, volta de novo a questão do orçamento, se bem elaborado. Atentos também à questão da vigência de contrato, então, pensar muito bem no cronograma, né, às vezes o pesquisador fica ali tão empolgado em querer, né, ter uma aprovação rápida, falar, se tem que ser em um ano, eu vou fazer em um ano. Não, mas a sua pesquisa não vai entregar o resultado em um ano. E aí, para evitar estar fazendo aditivos, né, contratuais, é interessante a gente já prever, né, sempre que possível, com antecedência, essa questão da vigência. Outro conflito que a gente tem encontrado bastante que assim, nós, como centro de pesquisa, né, somos quem faz essa ponte, essa interface com o setor jurídico da instituição. E como essas concorrências, né, de grants, de financiamentos com a indústria, na maioria das vezes, ocorre com a Global, o que acontece é que os contratos sempre vêm em inglês, né? Então, eles não fazem um modelo para cada país, e ao passo que no Brasil, né, na maioria das instituições, é exigido que o contrato seja bicolunado. Então, é um passo adicional, um tempo adicional que a gente precisa nesse processo, tá? Às vezes a indústria não entende muito bem esse prazo, o nosso jurídico exige, e aí a gente tem que fazer esse jogo entre as duas áreas. Isso tudo o pesquisador, né, tem ciência, mas ele não participa dessa negociação. Outro ponto de bastante conflito e, né, de discussão de cláusulas é quanto à lei aplicável à solução de controvérsias, né, que nas pesquisas patrocinadas isso é muito claro, tem que ser, né, no fórum da cidade onde a pesquisa acontece. Quando são esses contratos, né, globais, algumas vezes é fácil de colocar o nosso fórum e tudo, algumas vezes a gente tem algumas dificuldades. E aí, por fim, né, a gente tem as cláusulas de privacidade de dados, então, em decorrência aí da LGPD e das legislações internacionais, isso tem se feito, né, presente em todos os contratos. E aí, falando em questões de privacidade de dados, a gente tem um passo adicional ainda nessa etapa jurídica, né, de análise de contratos de financiamento. Falando um pouco da ABP, eu acredito que em muitas instituições isso também aconteça, o nosso jurídico exige que qualquer contrato, né, antes que eles iniciem a análise, passe pelo nosso departamento de privacidade. Então, é mais uma atividade do nosso centro,
encaminhar essa pesquisa para o Departamento de Privacidade, que faz uma análise detalhada, e só então, após a aprovação do nosso, né, da equipe do DPO, esse contrato passa para o jurídico. E aí vem de novo algumas questões que a gente identificou como sendo pontos de mais discussões, né, entre o Departamento de Privacidade. Que, em geral, nesses contratos de financiamento, fala-se dos relatórios de progresso, né, que isso varia muito de empresa para empresa, mas, em geral, a gente tem que apresentar, né, o investigador tem que apresentar relatórios de progresso, como está o andamento da pesquisa, e aí o jurídico barra, né, departamento de privacidade ficam preocupados, como assim, que relatórios são enviados, que informações são passadas, e aí é o nosso papel, né, como centro, esclarecer e explicar do que se trata. Outro tópico que causa bastante discussão, assim, conflito, é com relação à cláusula de monitoria. Então, eles estão adaptados, né, com o modelo contratual das pesquisas patrocinadas e tem a cláusula da monitoria. Aqui não é sempre que tem, mas quando tem, em geral, é porque a indústria, né, a empresa, ela não tem, às vezes, uma história muito longa de financiamento de projetos de iniciativa, então, algumas vezes, eles usam modelos, adaptam modelos da pesquisa patrocinada, e aí vai junto a cláusula de monitoria, né? Só que essa monitoria é um pouco diferente, é de um acompanhamento de um processo geral, não de acessar dados dos pacientes, e, enfim. E a gente tem que ficar também explicando, né, essa situação, enfim, esclarecendo todos esses pontos. Agora está caminhando com um pouco mais fluido. E aí toda essa parte de como vai acontecer o armazenamento, compartilhamento, expurgo de dados, porque isso tudo é uma relação contratual. E aí, algumas vezes, os pesquisadores falam, poxa, mas está demorando, está atrasando, eu não posso começar minha pesquisa. Enxerga isso como um obstáculo, mas no fundo, no final, ele é até um apoio. Por quê? Recentemente, né, exatamente por conta da LGPD, por exemplo, o nosso CEP, na BP, ele tem exigido a adição de uma cláusula de dados, né, no TCLE. Então, lá vai falar para o paciente, para o participante, que dados vão ser coletados, por quanto tempo vão ser armazenados, quem vai ter acesso, como isso vai ser descartado, enfim. É mais uma informação, né, que o participante está munido e que a gente sabe que em tempos atuais, né, é o novo modalidade de crime, enfim. Então, todos esses riscos de vazamento de dados, né, também é um risco, né, para o investigador, que ele tem que pensar e contabilizar, é uma responsabilidade também dele. E aí, no final, todos esses questionamentos e levantamentos, no final, vão até ajudar o pesquisador, né, a tomada de ações para mitigar esses riscos e também se proteger de eventuais danos. Tá, e o pesquisador, depois de tudo isso, ainda vira e fala, tá, mas tem mais alguma coisa que eu preciso saber, né? Tem mais alguma dificuldade? E aí, para finalizar, a gente também teve bastante dificuldade no início. Eu acredito que algumas instituições que têm um pouco mais de histórico, né, nas pesquisas de iniciativa, talvez já tenham entendido isso com um pouco mais de facilidade. Mas como a gente tem solicitado esse tipo de financiamento, né, há pouco tempo, assim, vamos dizer, 2, 3 anos, quando nós submetemos isso para o CEP, existe essa dificuldade de entendimento da diferença do patrocínio para um apoio financeiro, né? O pesquisador coloca lá no detalhamento do orçamento da pesquisa e põe embaixo, né, apoio financeiro, empresa X. E aí o CEP entende que aquilo é um patrocínio, tem que ter a assinatura do patrocinador. Então, foi toda uma conversa, um entendimento, né? Custou algumas pendências, custaram alguns meses, mas agora acho que está um pouco mais claro, né? Lógico que é um processo de educação continuada, porque recicla, né? As pessoas acabam saindo, novos entrando, relatores novos, e a gente precisa estar sempre nesse processo educacional também, esclarecendo. Bom, mas aí depois de tudo isso, Gisele, eu não consegui financiamento, eu não consigo, o que eu faço? Eu desisto ou eu persisto na minha pesquisa, né? Aí a gente fala que é importante colocar na balança.
tanto, de um lado, a complexidade do estudo, o custo associado a essa pesquisa, com a sua relevância clínica e científica, né? E levar isso para uma discussão com a instituição. E aí isso passa a ser uma decisão institucional, né? Se vale, de repente, arcar com esses custos, né? Investir. Hoje a gente não tem assim um recurso né, de investimento na pesquisa. A gente espera em breve ter, algumas instituições até, né, possuem esse recurso, mas tudo é uma questão eu acho, de entendimento, né, entre as partes e chegar a uma conclusão. Mas a gente fala, o nosso objetivo, o nosso papel, né, no centro de pesquisa, na BP, não é desanimar o pesquisador, mas é mostrar realmente tudo o que ele precisa se preocupar para se resguardar, né? Tanto ele como a instituição. E é isso. Gostaria de agradecer, então. Obrigado, Gisele. Bom, a gente está vendo que não é para ficar desanimar, não, gente. Não fica com essa cara de tristeza depois de tudo isso que ela falou. Tem tanta coisa, tanta dificuldade, mas que, enfim, olha só, isso tudo faz parte da vida e você entrega para o jurídico resolver. Não é seu papel resolver esse problema. Eu acho que a frase boa para quando a questão é jurídica é o seguinte: sabe qual é o problema? Não é seu problema. Você vai entregar para quem sabe. Então, entrega para o jurídico. Quando ele te dizer que está tudo certo, você vai ter que... Não adianta querer discutir com essas realidades. Isso faz parte da vida, né? E agora eu quero ouvir do Vinícius Agberti, que eu falei, cofundador da Live Clinical Trials. É o seguinte: você passou por toda essa pedreira aí de conseguir o dinheiro, saber como é que faz, passar pelo CEP, que, aliás, é sempre, dependendo do lugar, é complicado, né? A relação com o CEP, às vezes, não é tão simples, mas, enfim, às vezes o CEP não fica no seu hospital ou no lugar que você trabalha, você está usando um CEP acessório de um outro centro que você que não te conhece como pesquisador, mas tem o seguinte: você tem que arranjar os seus participantes, você tem que resolver, você tem que conseguir os dados que você precisa. E eu falo sempre que quem já acompanha já me ouviu falar desse momento, que foi, na minha cabeça, um dos momentos assim pivotais da história de pesquisa clínica recente, que foi quando foi apresentado no Congresso Americano de Cardiologia, da ACC, quando foi apresentado o Apple Trial, né? Foi um momento assim que todo mundo na audiência estava doido para ouvir como é que tinha sido a experiência, uma experiência de captação à distância, além da própria utilização do Big Data na análise de cada etapa do processo. Mas eu vou deixar para o doutor Vinícius explicar para a gente onde é que entram essas inovações e como é que isso pode te ajudar a tocar o seu projeto. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer a Libs pelo convite, a MD Health. Acho que é bem puxando o gancho da Gisele, esse trabalho todo, e aí foi aprovado, conseguiu a verba, conseguiu ou do patrocinador, ou de indústria, ou de algum programa, e vem a grande dificuldade, né? Onde achar os pacientes e como manter esses pacientes nos estudos. Vou compartilhar na tela. Então, eu vou falar sobre os desafios, né, na condução, mais focado aí na captação e na retenção dos pacientes na pesquisa. Que já está na apresentação que o doutor já fez. E vou falar, então, sobre como a gente pode utilizar a tecnologia e a inovação para facilitar esse recrutamento de pacientes e encontrar esses pacientes e pacientes que sejam mais filtrados ali de uma maneira mais assertiva para entrar nos estudos. Às vezes tem até uma procura pelo paciente ou pelo centro, mas a gente sabe que todos os estudos têm muitos critérios de inclusão e exclusão, e que muitos pacientes às vezes não conseguem entrar e tem todas as dificuldades de exames e tudo. Então, como a gente facilitar tudo isso? Acho que a tecnologia, ela veio para ficar e já está sendo utilizada, e
a gente tem que usar isso como uma ferramenta para, acho que em todas as etapas aí da pesquisa clínica. Acho que tem muita falta de conhecimento sobre pesquisa clínica. Acho que é uma deficiência aí desde da formação, faculdade, pós-graduação, residências, enfim. E com a própria população mesmo, acho que a pandemia mudou um pouco isso do conceito de cobaia de pesquisa, e que a gente viu muita pesquisa sendo feita com vacina, então a população já abriu um pouco mais a mente para a pesquisa, mas ainda assim falta muito uma educação em pesquisa em geral para todos, e da importância da pesquisa, e de quando você participa de uma pesquisa, você está dando oportunidade ali para o paciente para ele ter o melhor tratamento possível, que ele vai ter, quando a gente fala do sistema público, por exemplo, na oncologia, em diversas áreas, acesso a tratamentos que ele não vai ter em 20, 30 anos aí. E na pesquisa ele vai ter acesso a tudo isso. E o paciente sempre, acho que assim, de qualquer pesquisa, tudo, o participante ele tem que ser o foco, e acho que a principal maneira de você reter esse paciente é entender que ele quer ser acolhido e se sentir bem e se sentir parte daquele estudo, daquele processo, tá? Captação de pacientes é algo que é muito difícil. No Brasil a gente tem várias limitações de como pode divulgar estudo, como pode divulgar as informações daquele estudo para procurar pacientes. Outros países isso é livre, pode se divulgar em qualquer lugar, metrô, outdoor e afins. Aqui no país não, então a gente tem algumas regras de divulgação. Mudou um pouco recentemente, então tá podendo divulgar um pouquinho melhor e um pouco mais a pesquisa, e está sendo falado mais sobre isso, então tem muitos grupos, muitas entidades divulgando e falando bastante sobre pesquisa e protocolos abertos. E quando a gente pensa, se já é difícil achar paciente em estudo que a indústria patrocina e que tem verba, às vezes, muitas vezes até bastante verba para marketing, divulgação, e mesmo assim é uma dificuldade gigantesca para os centros e para os pesquisadores conseguir pacientes. Quando é de iniciativa do investigador, se torna mais difícil essa divulgação, esse alcance. Às vezes depende muito ali do desenho de estudo que ele planejou, que ele desenhou, e daí isso acho que dificulta muito, dependendo do tipo do desenho, se for multicêntrico, que para ele conseguir fazer com que o estudo chegue a mais pacientes e mais estados do país, por exemplo, e às vezes com pouco recurso, né? Então ter a educação também, novamente, tanto ali dele entender do próprio estudo, se ele consegue os pacientes na própria instituição, e cada tecnologia que eu vou falar mais à frente pode ser aplicada de alguma forma ali. Se ele precisa de pacientes de fora da instituição, que ele vai precisar demandar mais ferramentas e outras tecnologias e outras maneiras de procurar e achar e captar esses pacientes, e sempre estar atento às leis, às limitações dos protocolos, do que pode, do que não pode. E aí, tendo esse paciente, conseguindo esse paciente, acho que o principal é aquilo que eu falei da experiência dele no estudo, ele entender bem cada etapa do estudo, tudo que ele vai passar dentro do estudo, os exames. A gente sabe que quando participa de um estudo, ele vai ser submetido a mais exames do que seria normalmente, mas que ele entenda que ele está fazendo aquilo como um protocolo para receber um tratamento melhor, e que além de se ajudar, ele está ajudando a milhares de pessoas quando aquele estudo for aprovado e a medicação, ou enfim, que está em estudo for aprovada. Então é um ato ali não só da sua saúde, mas da saúde de outras pessoas que você vai impactar. Acho que tem uma organização do estudo e de tudo, das etapas certinho como que vai ser,
e que o paciente, o participante entenda isso desde o início, como que vai ser, porque ele se sente mais seguro para continuar. E a parte de seguros, como a Gisele falou, tem seguros dentro da pesquisa, então o paciente, acho que muitos não conhecem que ele tem direito ao seguro caso alguma coisa aconteça. E hoje algumas empresas já estão entrando no país e já tem um movimento, inclusive, até para seguro de vida dentro dos estudos clínicos, que era um seguro normal, é algo que é um critério de exclusão do seguro, o seguro de vida, mas hoje já tem seguro de vida dentro da pesquisa, então tem coisa a mais ali para dar uma garantia, uma situação de segurança ali para o paciente. A gente tem algumas maneiras, eu só vou trocar aqui, que me avisaram que está concluído. Vou trocar o fone aqui, só um segundo. Me escutam? Me avisaram aqui nos bastidores que estava com ruído. A gente tem algumas ferramentas, plataformas, ferramentas de fazer esse recrutamento de pacientes, achar pacientes, de forma que não desobedeça ou que vá contra as leis de proteção de dados. Quando o desenho do estudo depende muito também do número de pacientes, pode ser na própria instituição, tem ferramentas, diversas ferramentas ali de inteligência artificial, de machine learning, que faz leitura de prontuários da própria instituição, procura pelos pacientes ali, às vezes por palavra-chave, por CID, eles conseguem fazer diversos filtros e encontrar pacientes dentro da própria instituição para participar do estudo, ou por divulgação, como a gente vê no centro de pesquisa ou nas instituições, divulgação interna e direta ali de cada estudo que tem, para que os próprios profissionais encaminhem esses pacientes. Então, a gente já tem diversas empresas e startups que trabalham com esse tipo de ferramenta de inteligência artificial para encontrar os pacientes dentro da própria instituição. Isso se torna um pouco mais fácil por questão de deslocamento e tudo. Mas, por outro lado, tem uma dificuldade que a gente sabe que nem todo lugar tem um prontuário eletrônico, que precisaria para o funcionamento dessas ferramentas. E, além disso, quando tem prontuário eletrônico, não é padronizado, então, às vezes, tem dificuldade de encontrar uma ou outra informação, e então, às vezes, né, falta uma padronização, acho que geral de prontuários e tudo, até mesmo do que é colocado no prontuário. A gente sabe que durante o atendimento do dia a dia ali de cada um no prontuário do paciente, as informações vão ser diferentes e diversas. Então, acho que tem essa dificuldade ainda. Tem plataformas de recrutamento, então, alguns centros de pesquisa têm as suas próprias plataformas que divulgam para procurar por pacientes. A Lavi, que eu sou cofundador, a gente criou uma plataforma justamente para recrutamento de pacientes, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, que são plataformas justamente para onde pode divulgar os estudos, divulgar os centros, e que até mesmo para alguém que está começando a pensar numa pesquisa, se ele precisa de um número grande de pacientes, ter ali onde encontrar os centros de pesquisa que possam ser futuros parceiros, que possam participar junto da pesquisa, como outros centros no estudo multicêntrico, por exemplo. Mas isso a gente também precisa ainda de uma educação tanto dos profissionais que vão colocar os pacientes no estudo, por questão de LGPD, de compliance, tem ainda para você enviar um paciente para o estudo, na maioria das vezes vai ter que ser um profissional médico, que vai entrar em contato com o centro e com o pesquisador para enviar o paciente e os dados, até por isso que na nossa plataforma fechado com usuário e senha, tudo isso para proteger os dados do paciente.
que, como a Gisele falou bem, é uma questão até, acho que a principal questão jurídica que a gente, quando está conversando com os centros, é o que sempre pega ali nessa parte de como vai ficar protegido o dado, as criptografias que são usadas, que são exigidas, e tudo isso, quando o pesquisador que está pensando, ele já teve a ideia ali, está pensando no desenvolver o estudo dele, ele tem que estar atento para isso. Todo esse dado tem que estar guardado, bem guardado, para que não tenha, que não seja vazado, enfim. Nada é 100% seguro, mas a gente busca que seja 100% seguro. E outra coisa são as plataformas de gerenciamento dos estudos depois que o paciente já entrou, que elas ajudam justamente naquilo tudo de, como comentou no início, que o Luiz comentou, que justamente quando já vem da indústria com todo o protocolo ali certinho, de que tudo que você tem que reportar, quando a iniciativa do investigador tem um pouco mais de dificuldade, mas já tem diversas empresas e plataformas que fazem todo esse gerenciamento, desde do dado, do tamanho de equipe, da organização do estudo, e acho que tudo isso são ferramentas para facilitar. Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que ter é a confiança que a tecnologia é nossa aliada. Ela veio para ajudar, para melhorar e para acelerar a pesquisa. A gente viu usar bastante e agora já está sendo bem mais difundido e liberado e certificado as teleconsultas. Facilita muito, acho que principalmente no primeiro contato com o paciente, primeira consulta para ver se ele vai entrar mesmo ou não no estudo, evitando deslocamentos necessários, que às vezes o paciente vai para outro estado, alguns até para outros países, para tentar participar de um estudo e chega lá e por algum critério não consegue. Já tem bases de voluntários que se inscrevem para pesquisas que possam abrir mesmo, que não tem nenhuma comorbidade, como foi no caso das vacinas. Então, a inteligência artificial, sites, aplicativos de recrutamento, tem grupos de pacientes nas diversas redes sociais que são bem atuantes, deram exemplo de doenças raras, que acho que são dos mais atuantes e que tem mais grupos ali bem solidificados já, que participam e vão atrás de estudos. Então, a gente fala, é um ecossistema da pesquisa que envolve muita gente, muitos setores, e o paciente é o principal ali, porque sem paciente não tem a pesquisa, não sei se for um levantamento de literatura ou uma revisão de dados. Na Lavi, como que a gente pode ajudar? Eu vou mostrar o site ali, mas a gente, dentro da plataforma, a gente criou justamente esse programa de incentivo, primeiro o usuário em si, que vai enviar o paciente, que vai recrutar o paciente, o uso da plataforma é gratuita, só para inscrição, é checado tudo, o conselho, tudo, todos os dados dele ali para ver se ele pode recrutar pacientes dentro da pesquisa já direta ali por questão de proteção de dados. E para iniciativa, qualquer estudo de iniciativa do investigador, dentro da Lavi, esse estudo ele não é cobrado no momento algum para ficar ali dentro da plataforma e poder recrutar pacientes diretamente. A gente sabe que muitos trabalham com trabalho de mestrado, doutorado, que precisa de pacientes, e a verba é muito baixa, às vezes trabalham com bolsa, muitas vezes nem bolsa tem. Os cortes, enfim, que tivemos na pesquisa algumas vezes e recentemente outra vez mais um corte. Então, tem todo esse problema também financeiro ali, que como uma forma de incentivar a pesquisa e achar pacientes, a gente cadastra dentro da plataforma o estudo para poder recrutar pacientes de qualquer lugar do país e até mesmo para ele ter contato, como eu falei, com centros de pesquisa, achar centros de pesquisa. Então, torna o recrutamento ali mais ágil, facilita até outros estudos, centros e acho que discussão de projetos, de tipos de pesquisa, para mostrar o benefício. E com isso consegue diversificar e aumentar o número de locais participantes no país. A gente vem conversando com muitos centros de pesquisa
de todos os cantos possíveis do país, e a gente ainda vê bastante centros que é bem equipado, profissionais excelentes, que tem uma estrutura ótima e quase não tem estudo, porque justamente a indústria tem bastante, às vezes, uma exigência do centro já ter uma experiência com alguma patologia ou alguma doença específica, e para centros que estão começando e essas estruturas é um pouco mais difícil. Então, às vezes, quando o estudo é de iniciativa do investigador, para esses centros pode ser fontes ali de outros locais para recrutamento de pacientes. E algo que vem sendo discutido, acho que na pesquisa no mundo, é uma padronização dos critérios de inclusão e exclusão. Saíram alguns artigos recentemente, justamente tentar facilitar e padronizar um pouco mais, porque, no geral, os critérios de inclusão e exclusão são os mais diversos possíveis, os mais exclusivos possíveis. Então, tem bastante essa discussão até para poder... a gente geralmente não compara uma pesquisa com a outra, mas com critérios mais parecidos se tornaria mais fácil. Vou mostrar rapidinho. A gente criou a plataforma justamente pensando nisso, que como recrutar pacientes de uma maneira mais fácil. No dia a dia ali, para quem também vai pôr o paciente, você está tendo... Bom, gente, não sei se deu uma travada na transmissão do Vinícius, né? Eu acho que a gente teve uma queda de sinal. Eu vou aproveitar, vou passar agora para a Gislaine, para ela falar para a gente sobre como é que a gente faz a farmacovigilância dos eventos adversos durante o estudo. É a mesma que a gente faz habitualmente no dia a dia? Tem alguma característica específica? Existe alguma ferramenta diferente para usar, Gislaine? Ah, bacana. Não, na verdade ela não é diferente, né? Ela é basicamente o que a gente faria aí para um estudo patrocinado. A gente vai aproveitar para falar um pouco deste tema com vocês. Deixa eu trazer aqui minha tela, doutor Luiz, para compartilhar aqui com vocês. E aí a gente já começa aqui o nosso tema. Vocês conseguem ver bem minha tela? Sim? Então, vamos lá. Então, doutor Luiz, obrigada pela introdução aí ao tema. Acho que os temas de hoje são temas que trazem, de fato, desafios aí, quando a gente fala... são desafios de qualquer pesquisa, ela só ganha um peso maior quando a gente não tem aí o aporte ou o suporte da indústria farmacêutica, que é quem conduz grande parte das pesquisas clínicas que a gente acompanha, e a parte de farmacovigilância e o manejo de eventos adversos é uma parte importante da pesquisa que a gente vai falar aqui para vocês, né? Então, ela não é diferente, mas o investigador precisa tomar o cuidado de organizar, de se estruturar para fazer essa atividade que muitas vezes tem o suporte da indústria que ele passa a não ter. Então, ele precisa ter bem organizado no protocolo dele, na estrutura dele, de como ele vai fazer esse manejo. Eu acho que, para começar, eu vou falar eu não fiz a minha apresentação junto com a Gisele, mas acho que a gente pensou muito parecido. Acho que o ponto de partida aqui é entender a posição aqui do investigador quando a gente está falando de um estudo de iniciativa do investigador, né? Nessa situação, o pesquisador, ele é o pesquisador patrocinador, então ele passa a ter responsabilidade pelas funções que o patrocinador teria. Né? Então, o que é importante quando ele é o patrocinador ou o pesquisador patrocinador do seu estudo? Ele precisa, claro, como a Gisele comentou, seguir as boas práticas clínicas, né? Então, para toda a condução do seu estudo, e as boas práticas clínicas já requerem que a coleta e o manejo de eventos adversos deva ser feito de forma apropriada. Se eu tenho, né, função aí de patrocinador, eu preciso
entender qual é o arcabouço legal que a minha pesquisa vai precisar cumprir. Né? Como a Gisele falou, comentou, eu decidi que eu vou fazer uma pesquisa, né? É sobre o que se trata, qual molécula está envolvida, eu preciso entender e situar a minha pesquisa dentro da legislação vigente, tá? Aqui a gente vai falar basicamente de atendimento a normas regulatórias, né, e as regras que são pedidas tanto pela Anvisa quanto pelo Comitê de Éticas, pelo CEP e CONEP, mas uma vez que você tem essa estrutura feita para atender os requisitos legais, você também vai conseguir atender os requisitos, como a Gisele falou, daquele estudo que ele está sendo não patrocinado, mas que ele tem ali o apoio financeiro, né, então a gente não consegue falar dessa parte de gestão de evento diverso pensando no apoio financeiro de uma indústria, o contrato individual com cada indústria que vai dizer para o investigador qual é a regra que ele tem que cumprir para aquela empresa, né, que ele está tendo esse apoio financeiro. Mas a regra para a Anvisa, CEP e CONEP ela é igual. Se você se organizar para atender o regulamento, a Anvisa, CEP e CONEP, você vai ter uma boa estrutura também para atender a empresa que está fazendo esse financiamento para você. Então, eu vou entender onde eu estou, né? A gente tem diferentes regulamentações, tá, no Brasil, então, se eu quiser fazer investigação com alimento, cosmético, um produto para saúde, um device ou um medicamento, eu tenho regras completamente diferentes, né? Cada requisito, cada grupo de produto que está sobre vigilância sanitária tem uma regulamentação específica. Aqui, né, a gente tem um tempinho curto para esse bate-papo, eu vou trazer um foco em medicamentos que eu entendo que aqui para o grupo de médicos, farmacêuticos, nas instituições de saúde, a gente acaba focando muito em medicamentos ou moléculas que são potenciais aí para uso medicamentoso. Então, quando a gente olha em medicamento, a gente tem que entender. Então, o que eu estou avaliando é um medicamento e que tipo de estudo eu vou fazer. É claro, para a iniciativa de investigador, tem alguns estudos que são menos prováveis do que outros, mas é um estudo de bioequivalência, é um estudo fase 1, fase 3, é um estudo de fase 4, qual é a molécula que eu vou checar, que tipo de intervenção eu vou fazer? Tudo isso você tem que se perguntar para entender onde a sua pesquisa com relação a esse tipo de análise ele vai se encaixar. Então, uma vez que eu faço essa análise, considerando que eu estou olhando uma molécula que ela está relacionada a um critério de medicamento, de uso medicamentoso, eu vou identificar onde eu estou. Se eu estou falando de um estudo de bioequivalência, eu estou falando da RDC 742 de 2022, ela foi recentemente publicada. Todos os estudos, sem exceção, eles vão falar para a gente da coleta estruturada de eventos adversos, tá? O que muda, basicamente, é se ele precisa ou não ter reporte para a autoridade sanitária, para a Anvisa, para o CEP-CONEP. A bioequivalência, você tem, sim, que fazer todas as coletas relacionadas a eventos adversos, mas existe um requisito para notificação para a autoridade sanitária. Já os demais estudos de fase 1 a 3 e estudo de fase 4, eles têm critérios para notificação. Então, além da coleta estruturada, eu tenho critérios de notificação regulatória. Basicamente, os estudos que são de fase 1 a fase 3, que geralmente, né, a norma ela fala muito em finalidade de registro, atualização de bula, que tem esse requisito, eles seguem ou a RDC 9 de 2015 ou a 506. Eu diria que 90% dos estudos que a gente faz hoje caem na RDC 9, né, que regulamenta aí os ensaios clínicos para medicamentos. E aí inclui vários medicamentos, inclusive os produtos biológicos e as vacinas, tá? E além disso, a gente tem ali algumas exceções, a 506 é uma delas, que traz os requisitos para ensaios clínicos com produto de terapia avançada, como produtos à base de célula-tronco, por exemplo. A gente vai falar depois um pouquinho qual é o critério, o que essas normas pedem com parte ao manejo. E quando você não está falando de estudo fase 1 ou fase 3, né, você está falando de um estudo de um produto que já está, de uma medicação que já está aprovada, e aí, a depender de como você vai conduzir o seu estudo, ele pode cair aí num critério de fase 4, pós-aprovação, e você ter que atender a regra de farmacovigilância, que é a 406 de 2020. Aqui a gente tem, né, como o Dr. Luiz falou, não é muito fácil fazer pesquisa aqui no Brasil. A gente não tem um arcabouço legal super robusto, como a gente tem em outros países. Os estudos de fase 4, ele tem uma lacuna regulatória.
Tá, hoje é um desafio, tem alguns estudos de produto aprovado que ele não cai em finalidade de registro, mas ele tem ali, cai em estudos de fase 1 a 3, aí você fica sempre com dúvida se ele vai para RDC 9 ou se ele vai para 406, não tem uma definição clara na legislação, e o que a gente, geralmente, quando a gente está trabalhando aí em consultoria, em parceria com os patrocinadores, a gente, na dúvida onde encaixar, a gente sugere um questionamento oficial em Anvisa, e geralmente eles se pronunciam de qual a melhor regra a seguir, tá? São as legislações para a Anvisa, e a gente tem para o sistema CEP-CONEP, do ponto de vista de notificação de evento, a Carta Circular 13 de 2020, que dá diretrizes para a notificação de eventos adversos aos comitês de ética, tá? Então, esse é o arcabouço legal, eu identifiquei onde eu estou, qual é a regra que eu tenho que seguir, aí eu consigo já começar a estruturar o meu estudo do ponto de vista de eventos adversos. O que é importante aqui? A gente não pode se apegar nessa foto, né, na legislação fixa, porque ela muda, ela se atualiza, veja que a de BQV, ela recentemente teve atualização, e a gente tem, às vezes, alguns updates, né, o momento aí de pandemia é um exemplo bom sobre isso, né, no período que a gente teve a pandemia e estudos com vacina, a RDC 9, ela teve ali uma atualização, uma nota técnica, dando um prazo mais restritivo para a notificação dos eventos adversos com vacinas, porque se tratava ali de um acompanhamento mais rápido, de uma emergência em saúde pública, então trouxe ali prazos restritivos. Então, é importante que a gente esteja atento às atualizações de norma também, tá? Bom, eu entendi onde eu estou, o que eu quero fazer com o meu estudo. Geralmente, estudo clínico, a gente fala que tem, se não é um estudo farmacoeconômico, né, que eu acho que não é o nosso foco aqui, a gente vai estar avaliando dois aspectos, eficácia e segurança. Ou eu estou querendo demonstrar que o produto, né, sob investigação, ele é mais eficaz que alguma outra molécula que eu tenho no mercado, ou se ele tem a mesma eficácia, ele quer trazer algum parâmetro diferencial de segurança. Então, eu tenho que avaliar essas questões, o que eu quero trazer no meu estudo, mas independente do foco do estudo, a parte de segurança e gerenciamento de eventos, ela tem que existir em 100% dos protocolos, de acordo com as boas práticas clínicas e requisito das legislações, todas elas que a gente apresentou para medicamentos. Então, quando eu falo em segurança, não adianta eu querer cumprir a minha regra regulatória lá no final, não adianta a gente falar do prazo, se eu não organizei o meu protocolo e a estrutura do meu centro para coletar e estruturar os dados. Então, eu preciso, no protocolo, e aí, dimensionar a minha equipe para quê? Para definir que dado eu vou coletar, né? Então, são esses parâmetros a serem coletados. Preciso registrar de uma forma estruturada, onde eu vou registrar, como, quais são os padrões. Depois disso, a gente consegue entender o que é passível de notificação imediata e o que a gente vai trazer para os relatórios de segurança. Se eu não tenho essa organização, eu não consigo cumprir a reta final do estudo, que é as notificações e os relatórios de segurança. A parte de definição ali dos dados a serem coletados, e a coleta inicial, ela fica muito dentro do site e dos responsáveis que interagem com o paciente. A outra parte, né, que é o registro, estruturado, a notificação, é muito voltado para a área de farmacovigilância, feita muitas das vezes por estudos que não são de iniciativa do investigador, pela farmacovigilância da indústria farmacêutica, com o aporte da área médica. Então, isso passa a ser algo que vocês precisam construir dentro de uma estrutura de IIT, porque vocês passam a fazer toda essa estruturação e organização desses dados, tá? E o que a gente precisa, então, coletar, né? Vamos estruturar os dados. Eu tenho que coletar todos os eventos adversos, tá? A legislação, ela fala que é dever do patrocinador, e aí o investigador aqui, ele é o patrocinador, monitorar os eventos adversos. E aqui são todos, graves e não graves. E é importante, né? O investigador que já é um pouco experiente, ele sabe disso, mas novos nem tanto, que quando a gente fala evento adverso, são todos aqueles eventos adversos que ocorrerem com um paciente. Então, qualquer ocorrência médica que cause algum mal, né, que não seja esperado, que cause um problema com aquele paciente, eu tenho que coletar para monitorar esses eventos adversos. E isso não precisa ter uma relação causal com o produto sob investigação.
Quando já tem uma relação, a gente já define que é uma reação adversa ao medicamento, está dentro do bloco geral de evento adverso. Então, eu preciso coletar absolutamente tudo. E depois, dentro desse evento, eu venho com algumas avaliações segregadas, que é importante já pré-definir para ter o dado organizado, para depois eu cumprir o meu requerimento regulatório, seja para a autoridade sanitária ou até para uma indústria que me financia. Então, o que a gente precisa? Os investigadores que tiverem o aporte ali, o suporte de uma CRF eletrônica, muitas vezes vocês vão ter na CRF eletrônica uma aba de evento adverso já muito estruturada. E ela já vem com grande parte dos requisitos que eu vou falar aqui. Mas se você não tem, se você precisar criar formulários para organizar e estruturar os seus dados, tenha em mente que tem uma informação mínima que você vai ter que organizar. Por quê? Porque ela vai te ajudar a identificar as informações, separar e você organizar o que vai ser notificado ou não, ou qual é a tratativa que você tem que fazer com seus dados. Então, você tem que ter lá o seu processo de identificação do paciente, você vai coletar todos os eventos adversos, né? Então, você precisa, além de coletar, fazer uma codificação em dicionário Medra, né? Você não pode coletar e deixar os dados coletados de forma aleatória, porque senão depois você não consegue agrupar para fazer a análise adequada, tem dificuldade para submeter para a autoridade sanitária, que hoje já usa o Medra como dicionário, e você não vai conseguir estruturar e organizar os seus relatórios que você vai precisar, enquanto patrocinador desse estudo, fazer para a autoridade sanitária. É importante entender onde, né, os momentos que aconteceu esse evento, data de início e término, estabelecer um padrão de avaliação de severidade desse evento, isso para todos eles. Então, eu vou usar um método, a classificação da FDA, eu vou usar o CTCAE para avaliar, preciso ter padrão, reprodutibilidade. Gravidade. A gravidade é um padrão de todas as legislações, ela traz uma definição de padrão de gravidade, até porque ela é critério para notificação regulatória, então esse aqui tem que estar um check lá super relevante. E além do que está na RDC, você pode usar outros documentos que te suportem a avaliação de gravidade, como o próprio CTCAE, a lista de eventos médicos importantes da Europa, enfim, alguns outros grades que te ajudem em alguns parâmetros laboratoriais, por exemplo. Precisa ter um perfil de definição de previsibilidade, então se aquele evento ele está ou não listado na brochura do investigador, na bula, se o produto já tiver sido aprovado, ou na literatura que você está usando para embasar o seu estudo. O método de causalidade, ele tem que estar definido, então, por exemplo, eu vou fazer pelo método da OMS, ou um algoritmo de Naranjo, Cat-Lasanha. Tratar sempre da evolução do paciente, porque a gente precisa conhecer e acompanhar esse paciente, e trazer ali uma sessão de narrativa que me resuma essas informações daquele paciente, para quando eu tiver que fazer as minhas ações regulatórias, eu já tenha o dado organizado e estruturado, tá? Aqui na gravidade, a gente fala que gravidade, causalidade, previsibilidade são regras, né, critérios que norteiam a notificação regulatória. Então, é importante você ter isso fácil, evento por evento, para que você cumpra os seus requisitos, tá? É sempre legal ter, se você for estruturar isso em uma tabela de dados, que você põe uma coluna que fale se ele é grave ou não grave, porque o caminho do evento, né, das ações que você tem, ela muda quando você está falando de evento grave ou não grave. E outro dado bem importante é que você tem ali na sua estrutura a data que o investigador teve conhecimento desse evento adverso, porque todos os prazos regulatórios, eles contam, de notificação, contam a partir da notificação, do conhecimento do investigador desse evento adverso, tá? Aqui não é uma lista exaustiva do que precisa ter, mas é muito, muito primordial que você minimamente controle essas variáveis, porque elas vão ser o denominador para você entender o que você tem que fazer lá na frente, tá bom? O que é importante aqui no monitoramento de eventos, né? Estabelecer, isso vai estar descrito no protocolo, mas a gente precisa entender que eventos adversos, eles precisam ser coletados sempre a partir já da assinatura do termo de consentimento. Vão entrar nas análises de segurança todos os pacientes que receberem medicação, mesmo que eles entrem em falha de seleção, eles podem não ser considerados para outras análises, mas para análise de segurança eles são.
Tem que ser acompanhado esse paciente que tem evento até o desfecho clínico. O desfecho aqui é a resolução, a estabilização ou a perda de segmento. E você precisa ver se na sua molécula você tem que acompanhar algo especial, característico daquela molécula. E também exposição na gravidez, se o seu estudo abrir margem para uma exposição na gravidez. Então, aqui um exemplo, por exemplo, o que pode ser um evento adverso de especial interesse para uma molécula? Vacinas, por exemplo, todos os estudos de vacina acompanham as falhas vacinais. Esse é um evento adverso de especial interesse para vacina. E cada molécula pode ter aí o seu evento de especial interesse monitorado. Produtos oncológicos, muitas vezes, têm evento de especial interesse, reação durante a infusão, né, reação infusional, e assim você vai definindo o que a mais você tem que coletar para aquela sua molécula. Se a gente falar de um estudo de fase 3, é mandatório pela RDC que você tenha um comitê independente de monitoramento de segurança e ele vai acompanhar todos os eventos adversos graves acontecidos no estudo, tá? Você pode ter uma regra ali de compartilhar esses dados periodicamente, mas minimamente ele vai olhar os dados quando você fizer os relatórios de segurança parciais, tá bom? Então, a gente pôs tudo no protocolo, nossa sessão de segurança, ela está estruturada e eu coleto os dados de uma forma que eu consigo depois separar. Quando eu recebi, que tipo que é grave, não grave, ele tem ou não tem relação, tá tudo organizado, eu consigo ver qual é o caminho da minha notificação. Então, eu estou lá com a minha base organizada, é um evento não grave, eu só vou deixar nos relatórios parciais e finais. Ele é um evento grave, ele vai entrar também nos relatórios parciais e finais, mas ele precisa entrar num fluxo imediato de notificação, que são esses fluxos que o patrocinador, no caso o investigador, tem que atender para a Anvisa e para o CEP-CONEP. E aí você vai entender quais são os prazos e as vias de notificação. Aqui eu vou trazer para vocês um resumo, tá, das normas principais que eu trouxe no começo para vocês. Então, o que tem fluxo imediato? Os eventos adversos graves, tá? E eles são coletados e notificados, a depender da regra para a Anvisa ou para o sistema CEP-CONEP. A legislação RDC 9, que é a que rege a maior parte dos estudos, o que ela fala? O que tem que ser notificado? Todos os eventos adversos graves relacionados. Então, ele tem relação causal positiva e inesperados. Então, a previsibilidade é não previsto. Então, olha aqui aquele conjuntinho que eu falei para vocês. Vocês precisam ter essa classificação para saber se o que você registrou lá na sua base, né, na sua fonte clínica lá, ele está atendendo. Se ele caiu nesse critério, eu tenho que mandar para a Anvisa em 7 dias corridos, a partir de quando? Da data que o investigador conheceu a informação. Por isso que é bom rastrear essa data. E os demais graves em 15 dias corridos. A RDC 506, para produtos de terapia avançada, é muito parecida. O que muda aqui? Que aqui são todos os relacionados, causalidade positiva, mas independe da previsibilidade. Então, todos esses vão. Os prazos são iguais. E se a gente tiver algum estudo com produto já registrado que caia na regra de farmacovigilância para estudos de segurança após aprovação, vai ser enviado todos os eventos adversos graves e em 15 dias corridos, aqui independente da causalidade e da previsibilidade. Esse bloquinho aqui, a gente está falando de Anvisa e a gente notifica via Vigimed. É um sistema online que você faz um cadastro e faz a notificação em campos estruturados. Esse último bloco é o requerimento da Carta Circular 13 de 2020, que rege as notificações para o sistema CEP-CONEP. Você manda para o CEP e o CEP ele analisa e vê se ele deve encaminhar ou não para a CONEP. O que a Carta Circular 13 pede? Ela pede eventos adversos graves ocorridos no Brasil. E ele pede um formato específico, tabulado, com informações específicas. O pessoal do CEP não quer receber formulários variados com caras diferentes, ele quer estruturado na forma que ele olhe já num padrão que ele determinou. Ele não fala de prazos específicos, mas em reunião com o CEP-CONEP, eles pedem que o centro seja o mais diligente possível e mande a informação o quanto antes, tá? Se vocês estiverem falando de um estudo, acho que é menos provável de iniciativa do investigador que ocorra com algum centro fora do Brasil,
o que acontecer fora do Brasil vai ser encaminhado só no relatório, a gente vai falar um pouquinho de relatório depois. E como que se notifica CEP, CONEP e eventos adversos? Via Plataforma Brasil. Depois eu mostro um pouquinho a carinha dessas interfaces para vocês. E a parte do comitê de ética, que é a questão do CEP e CONEP, qual que é esse formato tabular que a gente tem que mandar? O que eles pedem? E aqui também é importante, né, vocês entenderem por quê. Porque lá atrás, quando você estiver estruturando o dado que você coleta, é importante você fazer uma base que traga tudo que você vai precisar para reportar, né? Então, eles pedem a data de ocorrência do evento, o código do participante, o código do evento, de acordo com a ficha, né, o número que vocês deram para esse evento, a classificação do evento, se ele é inicial, um acompanhamento, um subsequente, o que aconteceu aqui, qual foi o evento, se ele é grave ou não grave, a causalidade, o que foi feito com o paciente, né, a assistência que foi dada, a data da última atualização daquele paciente, do último follow-up que você recebeu, a informação com relação à situação daquele participante, né, nessa atualização, então a evolução dele, do paciente como um todo, e se ele teve alguma descontinuação da pesquisa. Então, esse é o formato que vocês têm que mandar para o sistema CEP-CONEP. Então, se você já se organizou e está com tudo estruturado na coleta base dos seus dados, a hora que você tiver que submeter para a Anvisa ou fazer a tabulação para o CEP-CONEP, fica mais fácil de você levantar os dados, tá? Aqui eu deixei um linkzinho, tem um link bem bacana, que explica um pouquinho da Carta Circular 13 para quem não está familiarizado, tá? Ele faz um resumo bem legal. E a notificação de relatórios? A notificação de relatórios, que geralmente a indústria farmacêutica faz e manda para vocês prontas, isso não vai acontecer. Vocês vão ter que fazer também. Mas, vamos lá, se vocês estão organizados, estão estruturados, coletaram seus eventos, fizeram a codificação em Medra, não vai ser tão sofrido fazer esses relatórios, tá? Porque você está com a sua base estruturada. E o que pede a regulamentação? A 9 e a 506 são muito parecidas, tá? Os requisitos em termos de relatórios são iguais. Eles pedem relatórios parciais, anual, né, se o estudo tiver mais de um ano, e um final e um relatório de segurança. Isso não muda. Tá, e você precisa submeter esses relatórios, tem outras informações, mas aqui a gente está trazendo do ponto de vista de evento, uma das sessões é trazer todos os eventos adversos do estudo. O relatório anual de segurança, ele traz o olhar só dos eventos adversos graves, que é aquilo que tem fluxo imediato. Qual que é o prazo? Os anuais 60 dias depois que o estudo foi iniciado, e o relatório final até 12 meses depois que você termina esse estudo. E a 506, o requisito é igual a 9. A 406, ela não pede relatório, já a carta circular pede relatórios parciais e finais, que você submete junto com os demais relatórios que você põe lá na plataforma Brasil, tá? Junto com os relatórios parciais, e esse é o específico consolidado de evento adverso que ocorreu nesse centro. Isso é feito centro a centro, quando a gente está falando de estudo multicêntrico, e o centro coordenador também precisa fazer o relatório de eventos adversos cobrindo todos os centros, tá? E fazer periodicamente, junto com os relatórios, essa notificação para o sistema CEP-CONEP. Quando a gente falar de Anvisa, documentos para Anvisa, a gente fala de peticionamento via o sistema solicita. Quando a gente falar de relatório para CEP-CONEP, a gente está falando aqui de notificação via plataforma Brasil. Tá? Então, relatório fecha todo aquele ciclo, né? A gente estrutura a coleta do dado, a gente consegue, então, separar o que tem ou não fluxo imediato de notificação, que não vai ser enviado só no final, no relatório, eu consigo separar e mandar para a Anvisa e para o sistema CEP-CONEP, e depois tudo vai ser organizado e estruturado dentro de um relatório, os quais eu apresento nesses prazos e nesses formatos para as autoridades sanitárias, tá? E isso fecha o nosso ciclo de avaliação. Aqui é a carinha para vocês da Anvisa, do FIDMED.
Os investigadores, eles vão notificar ou como profissionais de saúde ou como serviços de saúde. O que faz mais sentido é cadastrar o serviço de saúde de vocês, se não tiver cadastrado, né, porque vocês vão entrar com a instituição que está conduzindo o estudo. Então, provavelmente, vocês têm que fazer o cadastro. Surgindo qualquer dúvida, olha, tem o e-mail do Vigimed e a Anvisa tem orientado adequadamente como seguir se vocês tiverem dúvida, tá? E ele é um sistema estruturado, que você consegue fazer a informação, né, colocar a informação estruturada em campos. Quando você não tem a informação, você consegue justificar, e os dados da plataforma Brasil, né, de CEP-CONEP, são via plataforma Brasil. Então, ele atende não só eventos adversos, todas as informações CEP-CONEP são feitas por aqui, inclusive os eventos adversos em formato tabular e os relatórios que nós falamos, tá? E isso fecha o ciclo. Aqui tem um pouquinho das referências, né, que eu mencionei para vocês, e eu agradeço a atenção e a gente abre aí para as dúvidas, né, dos detalhes que possam surgir. Obrigado, Gislene. Eu acho que eu já fiquei com algumas ideias aqui que eu vou te perguntar daqui a pouco. Eu queria aproveitar que a gente teve a interrupção do Vinícius, por sinal. Parece que ele ainda tinha um slide para mostrar para a gente. Você pode mostrar, Vinícius, por favor? Posso sim, vou só cair o zoom aqui. Só para finalizar aqui, que eu estava mostrando que para todo mundo que estiver pensando já em criar um estudo de iniciativa de investigador, buscar centros e pôr o estudo para recrutar pacientes, pode acessar o site, falar com a gente, mandar e-mail, LinkedIn, rede social, qualquer lugar. Aqui a gente já tem lá formas, os centros, como ajudar na pesquisa como um todo. E quem sabe que é mais difícil, mas que não desistam, persistam na pesquisa e com os seus estudos, que qualquer pesquisa, qualquer estudo vai trazer muito benefício ali com os resultados. Fico aqui meus contatos, eu agradeço e oportunidade e perguntas que tiverem podem fazer, mandar. E acho que sempre é importante lembrar que a gente pensar no bem do paciente, do participante, não é tanto aquilo de medo de perder paciente de uma instituição para outra, que o que importa é o paciente, o dado é do paciente, não é nem do médico, nem da instituição, e que ele tem direito sobre sua saúde. Acho que isso é muito importante frisar, que às vezes a gente acaba esquecendo ali que tudo isso que a gente está falando é a respeito da saúde, da vida da pessoa e do paciente, e que ele tem direito sobre isso. Então, acho que finalizar isso e coloco à disposição para perguntas, dúvidas e tudo aí que tiver. Obrigado, Vinícius. Eu já vou fazer a primeira pergunta para você, já que você está aí com o fone e tudo a postos. Você falou em plataformas de participantes de estudos clínicos, organizadas muitas vezes apoiadas por institutos de advocacy ou ONGs ou coisa parecida. A gente pode usar a rede social de ONG para captar participantes? Pode. Algumas até têm iniciativas. Na oncologia, por exemplo, tem uma das maiores ali do Oncoguia, que tem uma parte de pesquisa, tem o Vencer o Câncer, quase todas têm ali, as ONGs têm uma parte ali de divulgação e de uma forma de encontrar estudos. A gente tem até parcerias com essas ONGs, que é por pacientes que procuram por pesquisa, e que os pacientes hoje em dia estão muito mais por dentro, tanto de estudos, quanto de pesquisa, quanto de medicações que estão saindo. Alguns até participam de congresso e tudo. Então tem sim essa forma de divulgação e essa oportunidade de eles encontrarem tanto os estudos quanto se inscreverem para pesquisas que futuramente eles possam participar, que ainda não tem, mas que possam ter em breve, ou com medicações, vacina, enfim, outras terapias. Obrigado. Gislene, aqui com uma dúvida, pode ser até que eu seja eu sou pesquisador, né? Estou aprendendo muito com esse curso, com essa conversa, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha.
Você falou nesses deadlines que a gente tem de obrigação para notificação, que não é o caso comum de um estudo de um estudo científico do pesquisador, ser um estudo, por exemplo, que tem um comitê externo, um steering committee externo. A data que se conta para mim da informação é a que chegou para, por exemplo, o centro de recrutamento local, ou começa a contar quando chega no steering committee ou no comitê externo de segurança? O prazo ele passa a contar a partir do momento que o investigador em seu centro ele toma conhecimento daquela informação. Você até tem mais tempo para compartilhar o dado com o comitê. Você pode estabelecer se você vai compartilhar só no momento que você vai fazer o relatório, se você vai fazer um relatório. Isso depende do volume de eventos, né? Se você tem muito evento, o ideal é você compartilhar com mais frequência. Mas você pode ter períodos para compartilhar com o comitê, que não precisa ser imediato. Agora, a parte de notificação para a Anvisa, ela conta a partir do momento que o investigador toma conhecimento dessa informação dentro do seu centro. Por isso que é importante ter algum mecanismo de coleta, né? Essa data, quando ela é passada para o patrocinador indústria, ele segue essa regra, e aí o investigador não pode esquecer que quando ele está sendo ali o patrocinador investigador, ele precisa ter um mecanismo de registro e uma estruturação que ele põe a data que ele tem que fazer esses reportes, não só de evento diverso, dos graves, que tem todos aqueles critérios que eu conversei, mas os relatórios também, porque aí ele tem que se preparar para fazer os relatórios e submeter conforme a legislação que o estudo dele se encaixar, tá? Mas olha só, também veio aí nasceu outra dúvida. Quando a gente estiver falando, por exemplo, de um estudo que está fechado, a causalidade ela só vai poder ser investigada a partir do comitê abrir os dados para poder checar nisso. Como é que ficam os prazos? Você diz para um estudo que você não sabe qual ele está cego, é isso? Para o estudo que está cego. Cego que você tem um steering committee externo que tem a possibilidade de abrir o dado. Você só vai poder evidenciar causalidade quando você romper essa cadeia de segurança, né? Como é que conta aí? Conta nesse dia ou conta antes mesmo? Então, doutor Luiz, aqui o que acontece, tá? Os estudos que são cegos, quando você cai, o investigador, a maioria das vezes os investigadores, eles têm autonomia para quebrar o cego. Geralmente, quando tem um sponsor fora, ele comunica e tem uma autorização compartilhada, mas muitas das vezes a decisão de abertura de cego, por uma questão de evento adverso ou proteção da saúde do paciente, ela está na mão do investigador. E aí, o que acontece, tá? Se você precisa, se você cai, por exemplo, lá na NOP, você está falando de um evento adverso grave, que não está esperado, e a causalidade, você entende que ela tem potencial de ser positivo, né? Porque você está considerando que ele pode ou não usar o produto, muitas das vezes o que estabelece o protocolo é que você faça a abertura do cegamento e que somente as pessoas, não é todo mundo que pode receber essa informação. Aí tem que cair também no cuidado, né? Que a Gisele falou e que o Vinícius falaram da questão da privacidade de dados, só o grupo não cego pode receber essa informação e aí a autoridade sanitária também recebe essa informação aberta. E isso geralmente acontece antes do comitê. Você pode definir que você vai trabalhar esses SUSARs que a gente fala, que são os eventos que têm causalidade positiva, não são esperados, né? E são relacionados com a droga. Você pode compartilhar, definir que você vai compartilhar antes com o comitê ou no momento que eles acontecerem com o comitê, você pode, mas isso não está atrelado ao fato de você ter que fazer a notificação. E a maioria das vezes, inclusive, estudos que a gente faz com patrocinadores lá fora, por exemplo, estudos que a gente faz com a FDA, já é requisito dos sponsors que você faça a abertura do cego nessa situação para que você já submeta com a droga conhecida. E isso sempre limitado ao grupo não cego do estudo recebendo essa informação, para você não ter depois viés na análise de dados e receber quem não deve. Mas do ponto de vista de evento, isso pode acontecer de você abrir o cegamento para fazer a notificação para a autoridade sanitária, tá? No FDA é comum, isso é feito lá fora já. É porque acredito que na cabeça de todo mundo tenha vindo aquela situação do caso relacionado à vacinação, que gerou toda aquela polêmica no início lá da Coronavac, né? Então, por isso que eu trouxe essa pergunta, porque o pessoal ficou ali no sal. Né? Mas sabe o que acontece, doutor Luiz? Aí a gente vai falar daquelas lacunas regulatórias. Aqui no Brasil, a gente tem pouca legislação e a gente não tem muito detalhamento. Aqui no Brasil não é claro se você tem ou não tem que abrir
o cegamento para fazer uma notificação. Isso não está escrito em norma nenhuma, mas geralmente quando você está fazendo estudo com um patrocinador que está na Europa, nos Estados Unidos, isso já é mais definido lá fora. E aí eles abrem o cegamento e entendem o cenário, porque é importante você entender o produto e a causalidade quando você está falando de um evento adverso grave. E aqui no Brasil, por conta de a gente ter algumas lacunas regulatórias, quando o estudo, por exemplo, está acontecendo aqui com um patrocinador, uma empresa exclusivamente brasileira, fica com um pouco dessas dúvidas, e aí você acaba seguindo caminhos não muito adequados, mas eu diria para você que 100% dos estudos que vêm de fora, o cegamento é aberto para fazer a notificação, e é o que faz sentido. Você está falando de um evento adverso grave, com causalidade positiva, e que você não esperava acontecer, e você precisa saber, para manejar adequadamente aquele evento naquele paciente, você precisa saber o que ele está usando. Agora, cuidado com a privacidade de dados. Somente o grupo não cego que pode receber essa informação e a autoridade sanitária, né, que vai trabalhar lá com o sistema que tem as proteções de dados também, né? Isso é um cuidado. Obrigado, que realmente isso tinha ficado na minha cabeça. Mas isso dá muita dúvida, Luiz. Essa parte, quando a gente está discutindo o protocolo, é a parte de $1 milhão na dúvida, se abre, não abre, como abre. Na minha cabeça, assim, como é que eu vou definir causalidade se eu não sei o que está acontecendo, né? Fica uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Para os graves é abrir e corroborar, senão depois, no final, você faz uma revisão final das causalidades, tá bom? Tá, joia. Gisele, a pergunta que veio para você é o seguinte, ele falou aquela coisa toda de definir quem fica com o quê na hora da definição do protocolo. A pergunta é sobre patente. Se o investigador quer pedir apoio financeiro a uma indústria, mas o estudo tem potencial de patente, como é que ele deve fazer essas questões judiciais? Você deu um caminho ali, que deve ser definido antes. Mas como é que ele se protege? Porque isso eu acho que também é uma das coisas que deixa o nosso pesquisador, no caso brasileiro, não tem muito esse apoio para o depois, né? Então, como é que fica isso? Bom, então, como eu comentei, realmente, nessa parte da negociação, né, no contrato inicial, como eu falei, via de regra, a propriedade é do investigador, né, da instituição, né? A gente já tem a nossa regulamentação, né, a lei de propriedade industrial, então, que já fala que o que é desenvolvido dentro da instituição, né, é propriedade da instituição, mesmo tendo como criador o investigador, enfim. Mas é óbvio que isso tudo vai depender do quanto o financiador, né, o apoiador, ele participou nesse desenvolvimento do projeto de pesquisa. Então, tudo é uma questão de negociação inicial. A gente tem que entender se é um apoio, acho que o quanto está sendo colocado realmente, porque quando a gente às vezes fala de um apoio financeiro, é um apoio, né? Ele não é o financiamento completo, porque a gente sabe que tem pessoas envolvidas, né? Tem profissionais que muitas vezes esse financiamento não vai pagar. Então, é uma equipe que está ali já dedicada, por exemplo, no nosso caso, a gente tem um centro de pesquisa, pessoas que estão ali para dar esse suporte, e esse financiamento não vai pagar essas pessoas, nem todos os custos indiretos da instituição. Então, assim, isso tudo tem que ser colocado na balança, acho que entender qual que realmente é a participação dessa empresa, enfim, desse financiador no processo, e aí sim definir a porcentagem, né, se tem uma participação e qual que é essa porcentagem na propriedade intelectual. Legal, porque isso eu acho que é uma das coisas que a gente precisa discutir mesmo no Brasil, a gente tem falado isso aqui também, falou muito nas primeiras sessões no ano passado, que a gente até faz bastante pesquisa, mas a gente produz pouca patente, né? Eu acho que isso é uma diferença muito grande entre o Brasil e o resto do mundo, em especial os Estados Unidos, né? A gente pesquisa e daí, né? Isso tem que gerar, tem que ter retorno, vamos dizer assim, né? E as pessoas têm que poderem acreditar nisso, né? Até porque se queiram mais fazer pesquisa. Eu acho que isso é uma coisa que você lembrou bem. É uma mudança de cultura geral, né? Eu acho que eu digo que tem que dar uma chacoalhada na chamada Torre de Marfim, entendeu? Que tem uns certos ranços de relacionamento, que eu acho que aí entra justamente a falta dessa cultura jurídica, porque fica aquela coisa muito, né, olímpica, que os pesquisadores é uma coisa assim. Não é, gente. É um negócio muito qualquer. É pecado business, pensar nisso. É business, tem que pensar nisso, né?
Porque é assim que o mundo anda, né? Então, eu acho que a gente... Acho que falta essa mudança mesmo de cultura, né? Acho que das instituições, do pesquisador, acho que entender um pouco mais, tem essa parte mesmo de educação mesmo nessa área, entender, inclusive, os requisitos. Então, se ele tem uma ideia que já tem um potencial inovador, ele já se resguardar da questão, né, da divulgação dessas informações. Muitas vezes ele está ali ansioso por divulgar a sua pesquisa e né, aparecer perante os seus pares, e aí ele se preocupa dessa questão inicial, que é a proteção, né? Antes de ser depositada a patente, ele tem que se proteger nesse sentido, né, da confidencialidade das informações. Eu acho Enfim, que a gente realmente tem um caminho longo, mas tem eu que, acho que a já gente tem que iniciou. dar para as pessoas que só a ideia em si já tem muito valor, né? Ela tem que ser resguardada quando nascer. Porque depois aí tem gente mais esperta que já está mais ligado, né? Eu acho o E às seguinte, vezes eu acho que a gente foca também, desculpa só cortando, nada? quando a gente fala em propriedade intelectual, acho que a gente fala sempre muito em patente, né? Mas existem outras modalidades de proteção também, de propriedade intelectual, que também precisam ser pensadas, entendidas, e de que forma isso pode ser trabalhada, monetizada, né? Que às vezes não necessariamente num depósito de patente, né? Então tem uma série de coisas que ainda precisa fazer parte do dia a dia também do pesquisador. Bom, o tema de hoje eram os desafios da condução e esses que a gente propôs para vocês, que vocês apresentaram. Agora, a pergunta é, existem outros desafios que vocês lembrem que têm que ser enfrentados? Gisele já falou dessa coisa cultural, de entender como é que se protege a propriedade intelectual, mas deve ter talvez outras lembranças. Eu queria que cada um de vocês lembrasse, se tiver na cabeça, um outro desafio que não, além dos que a gente comentou. Eu acho que uma coisa muito importante é o desafio da divulgação dos estudos e tanto do iniciativa do investigador quanto da indústria no país. É muito difícil divulgar, ter conhecimento. Então, para você achar que estudo está aberto, onde a gente não sabe exatamente hoje nem quantos centros exatos de pesquisa tem no país. Essa informação não tem lugar nenhum. No último, teve um congresso agora, o Clinical Research, que até a Abrapa trouxe uma informação de um levantamento que eles fizeram, mas não tem o número exato de centros de pesquisa no país. Isso já é um absurdo só por si só, eu não saber nem quantos centros e onde estão esses centros. E a gente sabe que estão todos, a grande maioria, em poucas cidades, né? Então, assim, grandes centros, muitos centros, e o país é enorme, diverso, e, assim, tem que levar a pesquisa a todo mundo. Eu acho que isso é um desafio que precisa ser vencido, essa barreira. Mais centros em mais locais, e que seja até mais fácil, e diversidade é algo que já é obrigatório ter nos estudos, inclusive nos internacionais. Isso é um assunto que está sendo muito discutido, que não tem diversidade nos estudos, então depois talvez não represente tão bem aquela medicação quando vai ser utilizada aqui no Brasil, por exemplo. Então, acho que a gente tem um país muito diverso e que a gente tem que conseguir divulgar mais os centros, dar mais visibilidade para os centros e para os pesquisadores, e principalmente quando é de iniciativa do investigador, que é mais difícil ainda. A gente tem que incentivar essa divulgação e essas pesquisas para que elas consigam ali o número de pacientes que precisam e consigam ir para frente ali e trazer mais dados tanto do país quanto dos pacientes do Brasil e mais pesquisa para o país também. Eu quero falar um pouco. Pode falar. É rapidinho. Eu acho que aqui, pensando em desafio, no dia a dia mesmo, dor que a gente sente quando está acompanhando o estudo, né? Partindo lá da parte que a Gisele falou do começo, da idealização da pesquisa, é tudo muito lindo, bacana, mas a gente não pode esquecer que além do cuidado, todo o cuidado que a gente tem, o foco do paciente como
próprio Vinícius falou, a gente tem que estar muito preparado para cuidar da parte administrativa do estudo, que é essa parte de dado, em todos os aspectos, né? A gente vê, às vezes, até porque a gente tem variações, né? A gente não tem os controles, como o Vinícius falou, e a gente pode partir de um recrutamento e dado que ele vai oscilar e ser baixo, a gente pode viver uma pandemia, onde a gente tem picos de entrada de paciente no estudo, e como é que você faz gestão? Então, dimensionar bem, se preparar bem e estruturar o dado, porque o que a gente mais vê hoje é dificuldade para coleta, organização para coleta, e depois na reta final do estudo uma dificuldade enorme para fazer a organização dos dados, a análise dos dados, aí seja a publicação num relatório, ou a publicação científica desses dados. Então, não esqueçam, né, acho que um desafio aqui é estruturar, organizar, entender como vai ser a curva aí de recrutamento, com todos os desafios que ela tem no seu estudo, e tenha o back-office lá para fazer a parte administrativa e organizacional dos dados, senão você vai sofrer na reta final e talvez você morra na praia porque não consegue estruturar o dado. Se com uma robustez, com um patrocinador, a gente sofre na reta final para organizar dado, imagina se você não pensar nisso antes. Eu acho que isso é uma dor real que a gente sofre em todos os estudos. Acho que complementando o que a Gislaine falou, eu até falar um pouco sobre isso também, são esses bastidores, né? Eu acho que uma equipe bem estruturada é fundamental, porque, principalmente quando a gente fala em pesquisa no ambiente hospitalar, o médico como investigador, ele tem suas outras, né, funções assistenciais, então ele precisa realmente desse braço forte, né, para executar, implementar o projeto. Então, a gente tem experiências de pessoas que chegam com a ideia aqui, mas não consegue colocar no papel. Outros, o projeto está pronto, mas precisa de toda essa fase de implementação, desenvolvimento da CRF, para ter os dados estruturados. E, no final, eu consegui analisar, extrair realmente a informação daquela pesquisa, né? Enfim, realmente isso é um desafio muito grande. Às vezes o pesquisador pode enxergar como uma perda de tempo, mas a gente fala que não é. A gente está ganhando tempo para, quando chegar lá no final, a gente conseguir extrair dados com qualidade e atingir a meta, né, o objetivo daquela pesquisa. Bom, então a gente está vendo que a gente está no caminho certo aqui no nosso projeto, porque a gente está sempre, desde o início, falando sobre a estruturação dos centros de pesquisa, o quanto é importante a multidisciplinaridade do grupo. Eu acho que isso que a Gisele comentou, eu acho que é fundamental, e Gislaine também, porque, infelizmente, né, eu me penitencio aqui em nome dos médicos, a gente não é treinado para isso, né? A gente está aprendendo isso na marra, né? Então, a gente tem que não só respeitar a multidisciplinaridade, que é uma frase meio idiota, mas usar a multidisciplinaridade na extensão da coisa. Olha, você é bom em quê? Você pode atender doente, ver lá, tocar o barco, ter a ideia, mas você precisa disso tudo, senão isso não vai acontecer. E a gente já faz isso na prática, né? No dia a dia. Se não tiver esse apoio, o seu paciente também é tratado. Então, você sabe fazer, é só seguir isso, né? Quando for falar em pesquisa um pouco mais complexo, porque tem que ter advogado, tem que ter, talvez, contador, tem que ter secretário, tem que ter gente para fazer outras coisas que você nem imagina que façam parte do dia a dia. Mas esse é o objetivo do nosso projeto aqui de incentivo à pesquisa clínica. Para quem não viu, todos esses vídeos, eu gosto sempre de lembrar disso, todos os nossos encontros estão na internet, estão na página da LIBS, estão fazendo meu comercial, também estão no meu canal do YouTube, tem um track com todos os webinários que a gente fez até agora, no DR Luiz Fernando Correia, DR Luiz com S e Correia com I, você vai encontrar lá todos os nossos webinários. A gente começou discutindo, só lembrando, já desde o ano passado, estamos chegando no final desse projeto desse ano, a gente discutiu o arcabouço regulatório, a gente discutiu legislação com legisladores, a gente discutiu como é que se organiza o centro de pesquisa. Quem quiser rever essa memória, todos os nossos webinários estão lá. E a gente, no próximo webinar, nosso próximo encontro, que vai ser o último desse ano, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai trabalhar com a ideia de depoimentos de quem está passando por esse processo, essa gestação complexa de um projeto de pesquisa de iniciativa do pesquisador. Vão contar para a gente não vamos dizer quem são
nossas vítimas, mas eles vão ter que contar para a gente como é que foi o processo de gestação, como é que foi a gravidez e o parto, se possível, com o parto e tudo, mostrando a criança publicada, né? É o que a gente vai tentar identificar e trazer para vocês. Eu quero aqui agradecer a Gislaine, Gisele, Vinícius, para ajudar a gente a entender essas coisas tão complicadas, e a você que ficou acompanhando nossa reunião até agora, lembrando sempre que isso só acontece porque existe o grupo de pesquisa, de suporte à pesquisa da LIBS, existe a MD Health, que nos ajuda com o arcabouço tecnológico para que as reuniões aconteçam, e que vocês, principalmente, que acompanham o nosso projeto. E a gente vai se encontrar de novo, no início de outubro, provavelmente na primeira quarta-feira, a gente vai confirmar, mas é provável, quase certo, seja na primeira quarta-feira de outubro, nós vamos estar conversando mostrando essas crianças que nasceram aí nesse processo de projetos de iniciativa do pesquisador. Agradeço de novo a presença de todo mundo e espero vocês na próxima reunião. Até lá, gente! Tchau, obrigado, gente.